Goleiro Hugo, do Flamengo, que está no Chaves de Portugal, é o novo alvo do Santos para o gol, porém, não para ser titular. Vem do Oriente Santista, onde o peixe é protagonista. Salve, salve, torcedor santista, eu sou o Luiz Oshiro, esse é o canal Oriente Santista. Vamos falar aqui de algumas notícias do Santos, a busca por um novo goleiro, Hugo, do Flamengo. Estava lá em Portugal emprestado, está voltando para o Flamengo, 25 anos. É o novo alvo do Santos, o Santos está otimista pelo fechamento aí da contratação do goleiro Hugo. Antes disso, vamos falar aqui das notícias do Santos, principalmente aqui da tabela, de João Schmidt também. Mas, como eu sempre digo, se você não conhece o Oriente Santista, se inscreva no canal, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ajuda bastante sua inscrição. Deixe seu like, deixe um comentário aí o que você acha da contratação do goleiro Hugo. É o nome certo para reforçar o Santos? Lembrando que o Santos confia no Brasão. Hugo seria reserva do Brasão e não titular, tá? Rapidinho, tá? João Schmidt. O João Schmidt, ele, na verdade, treinou, tá, com o time do Santos nessa última quinta-feira, mas ainda é dúvida para o jogo de segunda-feira contra o Botafogo. Ele treinou, mas parcialmente. O Carille tem feito os treinos, normalmente, quando alguém volta de lesão, ele coloca para treinar, mas deixa como titular quem treinou durante a semana. E quem vem treinando é o Rincon. Se nada mudar, realmente Rincon será titular e o Schmidt pode ficar no banco, né, contra o Botafogo, e aí voltaria somente contra o Novo Horizontino, o que explicaria o porquê o Schmidt viajou junto com a delegação, já que ele não joga contra o Botafogo, já que o Santos fez a viagem e não volta para Santos até jogar contra o Novo Horizontino, depois contra também o Operário de Ponta Grossa. Então o Santos, na verdade, vai fazer vários jogos aí fora da Vila. Até por isso o Schmidt viajaria junto com o elenco, tá? O provável Santos, por enquanto, para jogar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, seria o Gabriel Brazão no gol, JP Sherman na direita, o Escobar na esquerda, Gil e Joaquim na zaga. Aí o Rincon, ou talvez o Schmidt no meio, mas deve ser o Rincon, Pituca Juliano, Patati Otero e o William do Bigode, tá? O Santos também saiu a notícia no Diário do Peixe. O Santos não tem um contato com o promotor do jogo, o cara ofereceu a partida, negociou com o Santos, mas até então não teve nenhum tipo de feedback. Então o Santos acha que realmente não vai rolar o amistoso contra o Boca Juniors. O Santos também não acha que seria bom arriscar aí uma sobrecarga nos jogadores, já que está tendo muita lesão no elenco. Então até por isso o Santos não vê nenhum tipo de insistência em relação a esse amistoso, que não deve acontecer. A CBF também desmembrou a tabela da Série B. A gente tem agora o próximo jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Londrina, estádio do Café. Por sinal, foram divulgados 9 mil ingressos apenas vendidos. Se não chegar a 18 mil ingressos, o cara que comprou, o empresário, vai ter prejuízo, hein? Então, por enquanto, são 9 mil ingressos vendidos. O jogo é segunda-feira, às 8 da noite. Depois, Novo Horizontino, sexta-feira, dia 7 de junho, às 9. O outro jogo, depois desse, é o Operário de Ponta Grossa, lá no Paraná, no estádio Germano Kruger, às 7 da noite, 14 de junho. Dia 19 de junho, às 7 da noite, Santos e Goiás. Aí o Santos volta a Vila Belmiro, joga contra o Goiás, que é um dos times que está disputando a ponta da tabela com o Santos. Dia 25 de junho, 7 da noite, Mirassol e Santos, lá no Municipal de Mirassol, pela 12ª rodada. Dia 1º de julho, às 7 da noite, Santos e Chapecoense, na Vila Belmiro. 5 de julho, 7 da noite também, Ceará e Santos, no Castelão, pela 14ª rodada. E depois também a 15ª, Santos e Ituano, Vila Belmiro, dia 15 de julho, às 8 da noite. A curiosidade é que todos os jogos são durante dias de semana, nenhum jogo sábado ou domingo. Tá? Então, o Santos não joga fim de semana até a 15ª rodada contra o Ituano. Vamos falar do que interessa. Vamos falar de Hugo. Hugo, o famoso Hugo Neneca. O Hugo tem 1,96 de altura. Foi convocado pelo Tite quando ainda estava com 19 anos e na base do Flamengo no Sub-20. O Tite convocou para um amistoso contra Estados Unidos e El Salvador, lá ainda em 2018. Então foi uma surpresa para a época o Hugo ser convocado, tem 1,96. O Tite convocou para a seleção principal, mesmo ele não estando no profissional do Flamengo. Só uma curiosidade, tá? O Hugo ele tem 1,96 de altura,
ele tem 25 anos e ele estava no Chaves de Portugal, por empréstimo. O Flamengo emprestou o Hugo para o Chaves de Portugal, acabou o período de empréstimo e ele volta para o Flamengo. Pô, Luiz, mas o Santos vai atrás de um cara que está voltando, o Chaves de Portugal não quis comprar o Hugo para ser realmente do time do Chaves. Sabe o que aconteceu? O Chaves foi o lanterna no português e foi rebaixado no Campeonato Português. Até por isso, o time não tem orçamento para fazer contratações de um valor um pouco maior. Até por isso, então, o Hugo volta para o Flamengo, porque o Chaves não vai comprar um jogador, sendo que ele acabou de cair para a segunda divisão de Portugal. Foi o último colocado. O desempenho do time do Chaves foi, na verdade, com 54 gols sofridos pelo Hugo em 27 jogos, uma média de 2 gols sofridos por jogo, tá? No Flamengo a média é um pouquinho melhor, óbvio, né? 71 jogos, 71 gols sofridos, um por jogo. O do time do Chaves é o dobro, óbvio, o time foi rebaixado, mas o Hugo não conseguiu ajudar para que não fosse o lanterna da competição. E aí, o que você acha? O Hugo realmente pode ser um goleiro para ser do Santos? Lembrando, como eu falei no começo do vídeo, o Santos confia em Gabriel Brazão para ser titular. Hugo tomaria a posição hoje do Diógenes. Então, na ordem dos fatos, a gente teria João Paulo como titular, Gabriel Brazão como primeiro reserva e o Hugo seria o terceiro goleiro do Santos. Óbvio, o João Paulo está machucado, então, nesse momento, Brazão titular, o Hugo seria o segundo goleiro. Mas a partir do ano que vem, João Paulo voltando, ao que tudo indica, se o Brazão tiver um rendimento razoável, o João Paulo voltaria para ser titular. Se o Brazão conseguir realmente entregar tudo que a gente espera que ele entregue, obviamente que aí a briga ficaria entre Brazão e João Paulo pela titularidade no ano que vem. Hugo seria só para que Diógenes não jogasse e para que o Santos não apressasse também a escalação de João Pedro no gol do Santos. Beleza? Coloca nos comentários aí, deixa seu like e fala o que você acha do Hugo, goleiro para o Santos. Na minha opinião, dentro desse perfil, se não for um investimento muito alto, para ser reserva, eu acho que dá para a gente confiar aí no Brazão e ter o Hugo pelo menos durante a Série B na reserva. Aí no ano que vem, estando na Série A, se o Brazão não agradar de fato, aí o Santos teria que ir atrás de um goleiro para ser titular. Tem que vender o João Paulo e deixar o Brazão no banco. E aí devolve o Hugo, se ele chegar por empréstimo, de volta para o Flamengo. Caso dê tudo errado, quem sabe o Hugo não consiga desempenhar, tome a posição do Brazão e vire de fato o goleiro que a gente imaginava que ele seria lá atrás, em 2018, quando ele foi convocado pela primeira vez com 19 anos pelo Tite. Beleza? Se inscreve aqui no canal Oriente Santista, deixe seu like, deixe seu comentário, se possível também, torne-se membro do canal. Agradecimento a todos os membros que sempre ajudam aqui o crescimento do canal, beleza? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.